Olá, eu sou o Bruce, estou mochilando pelo Brasil enquanto trabalho como filmmaker e fotógrafo e estive nas últimas semanas em Natal e posso dizer para vocês com toda certeza, que cidade incrível. É um daqueles lugares que realmente não dá nem vontade de ir embora. No momento eu estou aqui no aeroporto de Recife, inclusive se eu tiver com uma carinha de sono, me perdoem, porque são 3h46 da manhã, eu estou aguardando minha conexão, que vai me levar lá para Campinas. Mas assim, vamos para o que interessa, que vocês precisam ver hoje o roteiro de 4 dias que eu preparei para vocês para aproveitar ao máximo a cidade e principalmente economizando. Vamos lá. Bom, já peguei aqui o notebook para não perder nenhuma dica para vocês. E bom, se vocês já conhecem os vídeos do canal sobre roteiros, você já sabe. Eu primeiro falo sobre hospedagem e transporte, de forma geral, e depois a gente vai destrinchando o dia a dia do roteiro para você aproveitar o máximo possível a sua viagem. Primeiro, falando sobre hospedagem em Natal, onde que você consegue se hospedar da melhor maneira nessa cidade? Em todos os locais que você pesquisar, com certeza eles vão falar sobre Ponta Negra. Não só porque é onde fica o principal ponto turístico da cidade, né, que é o Morro do Careca, mas também é de onde saem muitos dos passeios para outras regiões, como o Parracho do Rio do Fogo, Maracajaú, Dunas de Genipabu e outras regiões. Então eles buscam nos hotéis que estão na região de Ponta Negra. É lógico, não quer dizer que eles de repente não vão buscar em outras regiões da cidade, acontece, mas a região mais turística realmente de Natal é Ponta Negra. Eu inclusive voluntariei lá no Casarão 2030, que é uma pousada que fica a 2 quadras da orla da praia, então eu recomendo bastante para vocês. E logicamente, quando eu falo de hospedagem, isso varia bastante de pessoa para pessoa. Tem pessoas que costumam se hospedar em hostels, tem pessoas que gostam mais de pousadas, outras que gostam de hotéis, então realmente vai variar bastante o custo. Agora falando um pouquinho melhor sobre transporte, como que eu consigo me locomover pela cidade de forma fácil e rápida, sem custar um rim, né? Então, primeira coisa, ônibus. Como que foi a minha experiência com ônibus lá em Natal? Eu não cheguei a pegar o ônibus em si, mas eu tentei e, sinceramente, não foi uma experiência muito boa, porque ele demorou a passar, quando passou, de repente, não pegou a gente no ponto, então não é uma coisa que eu recomendo muito para vocês, principalmente se você tiver com um tempo muito curto. Em relação a Uber, funciona muito bem, é bem tranquilo de pedir as corridas, eles não cancelam tanto assim, então é bem tranquilo mesmo. Se você estiver sozinho, o que eu aconselho é você pegar a moto Uber, que acaba saindo bem mais barato. E se você estiver em galera, você divide o Uber ali, racha entre a galera, que não fica tão pesado para ninguém também. Alguns locais você consegue ir a pé, né? Então não são todos, mas de repente se você pegar um Uber até a região norte da cidade, você consegue circular ali pela Praia dos Artistas, Praia do Forte, Praia do Meio, Praia de Miami, ali meio que próxima uma da outra. Então o que eu digo é realmente questão de planejamento. Se você conseguir se organizar de uma forma bacana para você aproveitar essa logística, esse transporte, você acaba economizando também. E, logicamente, como muitas outras cidades turísticas aqui do Nordeste, existem as agências de viagem que fazem os transportes principalmente para regiões mais distantes e também para as regiões um pouco mais turísticas, né? Como eu comentei para vocês, Maracajaú, Parracho do Rio do Fogo, tem Dunas de Genipabu. Então tem vários passeios que você consegue contratar por agências, que inclusive eu vou falar para vocês durante o roteiro de hoje. Só fazendo um disclaimer aqui importante, gente. Sempre que eu falo de um roteiro de 4 dias, 3 dias, 5 dias, eu sempre estou falando 100% para passeio, 100% para você aproveitar a viagem. Então não estou considerando o dia que você chega na cidade e o dia que você volta para sua casa ou vai para outro canto. Então vamos lá para o primeiro dia de viagem. Como que eu organizei para vocês? Nesse dia a gente vai aproveitar o litoral sul de forma independente, sem precisar de alguma agência de viagem para isso. Então a gente vai começar o nosso dia às 8 da manhã na Barreira do Inferno, que é justamente a primeira base de lançamento de foguetes aqui na América Latina. E é bem bacana porque você consegue tirar bastante foto com os foguetes que ficam ali na frente. Tem também um caça, né, um jato, alguma coisa assim. Então é bem massa mesmo você conhecer um pouco mais sobre essa parte da história do Brasil. E logo depois a gente vai seguir direto para o maior cajueiro do mundo, que fica em Pirangi, na cidade de Parnamirim, em que a entrada custa R$10, mas eles aceitam meia entrada, ou seja, você consegue pagar R$5 para conhecer. De forma geral, o passeio é mais contemplativo e para algumas fotos também. É bem bacana porque você consegue conhecer também um mirante que eles têm lá, para você ver a imponência do cajueiro, né? É reconhecido atualmente como o maior cajueiro do mundo. Como o passeio dura em torno de 40 minutos e já fica do lado da praia de Pirangi, eu marquei aqui para vocês às 10 da manhã, Praia de Pirangi e Praia do Cotovelo,
que logicamente é gratuito, mas uma coisa que muita gente não sabe é que Pirangi também tem os seus parrachos. Logicamente não chega a ser igual aos parrachos do Rio do Fogo, Maracajaú, mas se de repente está procurando uma opção barata para conhecer os peixinhos na região ali de Natal, com certeza é uma ótima opção para você. Só é bom a gente ficar atento à Tábua da Maré, porque nem sempre eles fazem esses passeios. Eles seguem muito a Tábua da Maré, logicamente, para que ela esteja baixa e consiga dar visibilidade para os peixinhos também, né, para você tirar bastante foto. E assim a gente finaliza amanhã do nosso primeiro dia de passeio em Natal. E o que eu recomendo é você voltar para Ponta Negra para almoçar e aproveitar a orla de Ponta Negra, conhecer um pouco mais a região e ali também para conhecer o Morro do Careca. Então, o que eu marquei aqui para a gente fazer? Ao meio-dia ou ali próximo desse horário, você consegue almoçar em vários restaurantes que tem ali próximo por um valor bem acessível. Inclusive, vou deixar algumas opções aqui para vocês na tela. E logo depois você pode conhecer a orla de Ponta Negra, né? Dar uma voltinha ali, entender como que funcionam as coisas, né? Qual que é o preço que tem nas lojinhas, enfim, conhecer um pouco mais a região e também tomar um banho de mar. E logicamente o que não pode faltar são várias fotos no Morro do Careca, afinal é o principal ponto turístico de Natal e você não vai perder essa, né? Seguindo agora para o segundo dia de passeio, que eu recomendo que você visite Pipa. É uma cidade que fica aproximadamente 1h30, 2 horas de Natal e que basicamente você tem duas opções para chegar em Pipa. Você pode ir com agência de viagem, como eu comentei lá no começo, ou você pode ir de forma independente. Qual que é a diferença entre um e outro? Basicamente, quando você vai com uma agência de viagem, eles fazem um bate-volta, né? Saem pela manhã e voltam no final da tarde ou começo da noite e cobram em torno de R$ 90 para passar nos principais pontos turísticos da cidade. Já quando você vai de forma independente, você pode fazer o seu roteiro, você pode ir para onde você quiser. A diferença é que você vai ter que se virar para ir para lá, né? Seja a pé, que muitos locais você consegue realmente visitar a pé, ou ir de repente de Uber, ou de repente de uma van, que tem por lá também, por um preço bem bacana. Inclusive, se você não conferiu o nosso vídeo de Pipa, dá uma olhadinha aqui em cima, que com certeza vai estar aqui no card para você conferir no detalhe. E quais são os principais locais que eu recomendo que você visite em Pipa? Primeiro, Santuário Ecológico de Pipa, em que a entrada custa R$ 30 somente. E, infelizmente eles não aceitam meia entrada, é um preço padrão para adultos. Praia do Centro, que é um ótimo local para você assistir o pôr do sol, se de repente você optar por ficar até esse horário. O centrinho de Pipa já é muito conhecido, não só pela Vila Mangueira, que é a chamada Grécia de Pipa, mas também pela Rua do Céu, pela feirinha e por várias festas, principalmente, que acontecem por lá. E por último, se de repente você optar por ficar na cidade e assistir o nascer do sol, o que eu recomendo é que você vá para o Chapadão, que é um local incrível. Olha só essas imagens. Agora, para o terceiro dia de viagem, o que eu recomendo bastante é que você descanse muito à noite, porque a gente vai acordar muito cedo e talvez venha dormir tarde, dependendo do que você quiser fazer. Basicamente, como que eu organizei o roteiro desse terceiro dia para vocês? No Parque das Dunas, que basicamente a entrada custa R$ 1, sim, R$ 1, e é ótimo para você ter contato com a natureza, dar uma caminhada, dá para fazer trilhas também, lá tem 3 trilhas diferentes, em que você consegue agendar previamente e fazer. Mas o que eu recomendo é, se de repente você optar por fazer essas trilhas, é que você reserve mais tempo no dia do que eu estou reservando hoje aqui para vocês, tá? E logo depois do Parque das Dunas, que a gente consegue passar facilmente ali umas 2 horas, a gente segue às 11 horas da manhã para a Praia dos Artistas, em que é um local bem bacana para você, logicamente, tomar um banho de mar, mas também para conhecer o Centro de Artesanatos da Praia dos Artistas, em que, para mim, sinceramente, os preços foram muito mais atrativos do que Ponta Negra. Ali próximo da Praia dos Artistas mesmo, na conhecida Ladeira do Sol, a gente conseguiu encontrar um restaurante que fazia um buffet livre, digamos assim, sem muito luxo, mas por um valor bem acessível, por R$ 20. Acreditam? R$ 20 no buffet livre. Como eu comentei para vocês lá no começo, a Praia dos Artistas fica num ponto estratégico, justamente porque a partir dela você consegue conhecer várias outras praias, seja a praia de Miami, voltando um pouco a parte do litoral, ou seguindo adiante que você consegue conhecer, por exemplo, a Praia do Forte, que fica justamente o Forte dos Reis Magos. Para entrar no Forte dos Reis Magos é bom a gente ficar atento ao horário, justamente porque eles funcionam das 8 às 4 da manhã e custa R$ 10 a entrada, aceitando meia entrada, né? Ou seja, você paga R$ 5 para aproveitar o mesmo passeio. E para finalizar o terceiro dia de passeio, o que eu recomendo é que você siga para a Praia da Redinha, que fica ali próximo do Forte dos Reis Magos mesmo, do outro lado da ponte Newton Navarro. O que eu recomendo é que você atravesse de Uber e não a pé, que nem eu fiz, até porque atravessar a pé cansa bastante e demora bastante também para chegar, vai bem uns 40, 50 minutos, dependendo da sua intensidade de caminhada. E lá é bem bonito realmente, você consegue provar a chamada ginga com tapioca, tapioca com ginga,
que basicamente é uma tapioca com vários peixinhos pequenos que foram pescados ali mesmo. E tem um pôr do sol realmente de tirar o fôlego, então recomendo muito para vocês que finalizem o dia por ali. E para o quarto e último dia de passeio em Natal, que eu recomendo que você faça um desses dois passeios aqui, que sinceramente eu não consegui escolher para colocar no roteiro para vocês, mas que giram em torno do mesmo valor de contratação nas agências, então fica a escolha de vocês. Ou fazer o passeio para os Parrachos do Rio do Fogo, ou fazer o passeio de buggy nas dunas de Genipabu. Pelo que eu pesquisei, os passeios custam em torno de 200, 220 reais e duram o dia todo. Ou seja, eles passam no seu hotel, te buscam ali próximo das 8 ou 9 da manhã e voltam com você para o mesmo hotel ali pelas 4 ou 5 da tarde. Então é bem bacana realmente, vai variar um pouco, principalmente para Parracho do Rio do Fogo, por conta da baixa da maré, né, que de repente pode acontecer um pouco mais cedo naquele dia, eles adiantarem a hora de buscar você no hotel. E a diferença que acontece no caso de Genipabu é que você consegue contratar o bugueiro diretamente na própria praia de Genipabu, mas infelizmente eu não consegui constar quanto que custa um bugueiro diretamente ali na praia, porque eu acabei chegando na praia de Genipabu somente na hora do pôr do sol para acompanhar essas imagens que vocês veem na tela agora. Sendo muito sincero com vocês, eu não cheguei a fazer nenhum desses dois passeios, mas onde eu estava lá na pousada Casarão 2030, muito foi falado desses dois passeios, tanto de bug quanto Parrachos. Pois é, finalizado o roteiro, mas afinal, será que realmente sai tão barato quanto a gente imagina? Ou será que saiu caro? Vamos dar uma olhada, mas antes eu queria só relembrar vocês que aqui no canal a gente tem uma playlist exclusiva somente para passeios próximos de Natal. Então vocês podem conferir aqui no card que eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Tem o passeio de 2 dias para Pipa, tem também Genipabu, então vocês podem conferir tudo no detalhe também. Bom, então eu vou ir deixando os valores aqui na lateral da tela para vocês irem conferindo e vou olhando aqui no computador também para não fazer conta errada para vocês. Então vamos lá. Alimentação. Eu considerei R$100 por dia, em que você consegue se virar muito bem. Afinal, tem os restaurantes que eu comentei, tem locais que você consegue comprar comida e de repente fazer para levar para algum passeio. Então, ao todo R$400 para alimentação. Transporte local. Como que eu fiz a estimativa de valor? Eu considerei Uber Carro entre os pontos de passeio realmente do dia 1 e do dia 3. Tá? Então, considerei Uber Carro e não Uber Moto, mas se de repente você estiver sozinho e não com outras pessoas para dividir a conta, acaba saindo até um pouco mais barato. Então, eu considerei aqui R$165. Já para passeios, considerando Cajueiro, Parrachos de Pirangi, Bate e Volta para Pipa, Santuário Ecológico de Pipa, Parque das Dunas, Forte dos Reis Magos e Parrachos do Rio do Fogo ou buggy em Genipabu, a soma saiu por R$441. Logicamente, se você optar por não fazer o passeio no Parracho do Rio do Fogo ou até mesmo Genipabu, isso cai R$200, R$220. Então pode sair até mais barato. Então, no total aqui saiu por R$1.006, considerando somente alimentação, transporte e passeios. Tá? Então, por que você não considera hospedagem e passagens? Justamente porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere ficar num local um pouco mais caro, tem pessoas que preferem ir de ônibus de repente para chegar em Natal, está muito próximo. Então, eu acabo não considerando isso na nossa conta também. Mas diga aí, e aí, você achou caro, achou barato visitar Natal por esses valores que eu passei para vocês? Comenta aqui embaixo que a gente conversa melhor sobre isso. E lembrando, logicamente, que eu vou deixar aqui na descrição também um mapa completo com todos esses locais que eu falei para vocês no roteiro, para que vocês consigam ter essa noção de espaço também, local e direções, para que você consiga aproveitar ao máximo a sua viagem. Tá bom? Então, basicamente é isso e vejo vocês no próximo vídeo.